Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Rio de Janeiro planeja prorrogação do plano de recuperação fiscal por mais 3 anos. Trens turísticos do interior do estado podem ser reativados. E Comissão de Economia propõe captação de recursos para universidades e instituições de pesquisa do estado. O Alerj Revista está no ar. O governo do estado prepara proposta de atualização do regime de recuperação fiscal para prorrogar o plano que se encerra em 2020 até 2023. Caso a medida seja aprovada, o Rio de Janeiro vai conseguir uma redução de juros adquiridos na ordem de 5 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal durante a audiência do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Durante o encontro, o representante do Conselho apresentou os relatórios mensais de acompanhamento e a evolução fiscal e orçamentária do Estado, consolidadas até setembro deste ano. Segundo ele, o não cumprimento de medidas propostas no plano gerou um déficit de 1,8 bilhões de reais aos cofres do Estado. Hoje nós já estamos 1,8 bi abaixo. Então tem que vir uma nova medida para recompor esse 1,8 bi. E cada vez que uma medida é executada a menor, tem que haver uma outra medida para recompor esse equilíbrio. A arrecadação está caindo. A despesa, por você não ter incorporado o 13º, na realidade está acima do previsto. Então você tem receita abaixo do previsto, despesa acima do previsto, resto a pagar aumentando, e uma expectativa de pagamento de serviço de dívida que começa em 2020. De acordo com o relatório de acompanhamento do plano, a alteração no plano de carreiras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro teria gerado um impacto negativo de 217 milhões de reais para o Estado, dados que, segundo o professor da UERJ, Ricardo Lodi, não condizem com a realidade. Os 217 milhões não têm correspondência com a realidade, porque trabalham com números absolutamente loucos. O número de professores que eles colocaram é superior ao número de professores que a UERJ tem. Então, só isso já mostra que o dado está furado. O secretário estadual de Fazenda disse que o governo tem tomado uma série de medidas que visam o reequilíbrio fiscal e falou sobre o decreto assinado pelo governador que oferece às secretarias da Casa Civil e da Fazenda instrumentos para monitorar o cumprimento do regime de recuperação fiscal. Tem encaminhado alguns projetos para a Alerj, para que essa agenda possa progredir. Ontem, o governador em exercício, Cláudio Castro, editou um decreto que reforça a governança do regime de recuperação fiscal, dando à Secretaria da Casa Civil e à Secretaria da Fazenda instrumentos para monitorar o cumprimento do regime de recuperação fiscal e também uma interlocução privilegiada com o Conselho de Supervisão, justamente para buscar agilidade, buscar rapidez na solução dos questionamentos, dos pontos que forem levantados na condução do regime. O plano é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, sem um plano é o caos. Sem um plano, o Estado não consegue pagar as folhas dos seus servidores, em especial a área da segurança. Nós vamos viver uma guerra civil. Precisamos ter responsabilidade, que o momento é difícil, tem uma questão política aí colocada entre o Estado e o governo federal e a gente espera a responsabilidade de todos, né? Mas, no mais, nós debatemos os números, o Conselho tem feito reiteradamente alguns alertas e a gente tem tentado estar próximo, discutindo esses alertas, muitas das vezes com razão, outras vezes os dados não estão seguros para serem discutidos. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, disse ainda que a casa vai economizar até o final do ano mais de 400 milhões de reais. Nós vamos economizar desse ano na ordem de entre 400 e 430 milhões de reais. Nós já reduzimos a questão da folha, vamos reduzir nominalmente em torno de 15%. E a cada mês vamos reduzir o percentual de pessoal. Eu acho que nós vamos chegar nos próximos 4 meses, eu diria no mês de fevereiro para março, um ano da administração, né, com um percentual de 1,04%, onde o percentual de pessoal seria 1,684. Então, nós vamos estar muito bem em relação ao nosso orçamento
em relação à receita corrente líquida com gasto de pessoal. O Rio tem média de 400 pessoas desaparecidas por mês em 2019. A Baixada Fluminense é a região com maior incidência dos casos que foram apresentados pela Coordenadoria de Pessoas Desaparecidas do Estado durante a audiência da Comissão de Segurança Pública da Alerj. Criado pelo atual governo, o órgão busca ajudar na elucidação dos casos e no amparo às famílias. Este ano, dos 1.427 casos na capital, 1.157 foram elucidados. A criação de uma delegacia especializada na Baixada e um cadastro unificado de pessoas desaparecidas foram pedidos durante o encontro. Questões como o atendimento nas delegacias, divulgação ampliada dos casos e o mito de que é necessário esperar entre 24 e 48 horas para registrar ocorrência também foram debatidos. Temos, principalmente na Baixada, números de desaparecidos maiores do que o de homicídios. Isso é muito sério e isso ficar sem ninguém ver, ninguém saber. E com isso a gente não tem um tratamento adequado nem políticas adequadas. E para isso foi feita a Coordenadoria de Pessoas Desaparecidas. Hoje eu estou lutando para a delegacia na Baixada, porque a gente está em 26 inspetores dentro de uma delegacia, né, especializada, e a Baixada com esses números, né, que são 14 por dia, 10 na capital, 14 na Baixada, que é a média. São 4, 5, 6 inspetores. Então já está mais do que na hora a gente ter uma delegacia, não só para esses familiares serem bem tratados, bem acolhidos, como a gente viu aqui pela DDPA, e para a resolução desses casos. O Ministério Público, desde 2010, trabalha de forma autônoma na busca por pessoas através do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Segundo o órgão, o número de pessoas sem identificação e a falta de capacidade do Estado em informar familiares sobre óbitos, encarceramento ou ingresso em programas socioeducativos é um grande entrave que acaba elevando o número de casos que poderiam ser amenizados com a integração dos cadastros de órgãos como Detran, IMLs, hospitais, forças de segurança e demais setores do setor público. A gente tem vários problemas de comunicação entre as instituições com relação a esses corpos que são enterrados no Rio de Janeiro por ano, que chegam a mais de 1.000 sem identificação. A gente sabe que uma parte deles considerável é identificável, só ainda não está sendo identificada completamente por falta de integração entre as instituições. Entre esses corpos que são enterrados sem identificação, existem pessoas que nunca tiveram identificação. Então, eles são enterrados realmente como não identificados. E é um número também considerável. Então, a gente vislumbra como uma política essencial, estratégica, uma política de Estado realmente importante, que deve exceder às nossas gestões, que deve ser uma política contínua na nossa gestão do nosso Estado, a identificação, o registro de pessoas nas maternidades, a identificação de pessoas ainda na infância. A audiência foi conduzida pelo deputado Bruno Dauaire. O parlamentar informou que já pediu, através de emenda à lei orçamentária, que um cadastro estadual de pessoas desaparecidas seja criado, assim como um sistema de alerta PRI. Outra medida resultante das demandas apresentadas no encontro foi a criação de uma frente parlamentar para tratar o tema de forma contínua dentro do Parlamento Fluminense. Se percebeu que é um problema invisível, ainda pouco discutido, pouco aprofundado, e a gente aqui, através da frente parlamentar que a gente deseja implementar aqui na Assembleia, a gente pretende, com esses deputados que vão compor a frente, discutir de forma profunda com os mecanismos necessários para que a gente possa mitigar todos os resultados apresentados aqui sobre a questão dos desaparecidos. Na verdade, essas duas emendas que a gente está propondo no orçamento do Estado é uma emenda para a criação de um cadastro estadual único em relação aos desaparecidos e uma outra emenda para a questão lá do alerta PRI, que é para questões relacionadas às pessoas desaparecidas, para a gente ter uma celeridade maior para achar essas pessoas que desapareceram. E esse alerta PRI vem ao encontro disso através de uma emenda nossa para a gente estabelecer e implementar isso no estado do Rio de Janeiro. Pista de atletismo do estádio Célio de Barros, no Complexo do Maracanã, pode ser reconstruída. Projeto da Secretaria de Esporte depende da Alerj apresentar emendas ao orçamento destinado à pasta prevista em R$ 28 milhões.
O subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Esporte, Francisco Bandeira, afirmou que a revitalização da pista vai custar R$ 7 milhões. O estádio de atletismo foi reaberto em maio deste ano. A intenção é que a pista, desativada desde 2013, volte a receber esportes de alto rendimento e também escolinhas de projetos sociais da Secretaria. Francisco Bandeira afirmou ainda que a redução do orçamento da pasta em R$ 4 milhões para 2020 compromete projetos como este. A pista está na fase de projeto básico na EMOP, estudo de topografia. A nossa ideia é fazer a pista no nível internacional. Estamos contando com emendas parlamentares, com a ajuda da Alerj, que o custo dela vai ser em torno de 7 milhões. A previsão da licitação é em abril, maio do ano que vem. A ocupação não vai ser só para atletas profissionais. A intenção é ocupar com projetos sociais também, principalmente da Mangueira, daquela região da Tijuca, que hoje a grande ideia da Secretaria e do secretário é a ocupação da pista do Célio de Barros. Os representantes da Secretaria de Esportes afirmaram que estão fazendo parcerias com o governo federal para obter emendas parlamentares que complementem o orçamento e que o apoio da Alerj também seria fundamental para a manutenção de projetos sociais e atividades de fiscalização. Para o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim, o projeto de reabertura da pista do Célio de Barros é de grande relevância para o Estado. Como o Rio de Janeiro detém ali o maior legado olímpico, né? Fomos a sede das Olimpíadas, o legado da Copa do Mundo também, temos equipamentos esportivos do tamanho do Maracanã e que exigem investimentos porque ficaram no último governo deteriorados, abandonados. O Célio de Barros é um exemplo disso. Nós precisamos revitalizar, reformar aquela pista que não só é destinada ao esporte de alto rendimento, mas principalmente servir também de cenário para esses eventos e para esses projetos de inclusão social. Então é importante que a gente consiga aqui atender essa demanda da Secretaria de Esporte e possa efetivamente incluir no orçamento, né, a reforma do Célio de Barros. Isso é uma missão nossa, além de permitir que esses projetos de inclusão também possam ser expandidos para todo o interior do Estado. A discussão sobre o planejamento da Secretaria de Esportes aconteceu nesta terça-feira em audiência pública da Comissão de Orçamento. A Secretaria de Turismo também participou da reunião e solicitou mais recursos para investir na participação do Rio de Janeiro em feiras internacionais. A participação também é importante de feiras internacionais, mas a gente não pode esquecer que vive o pior momento da história do Rio de Janeiro, fruto de uma crise sem precedente. Então, estávamos impedidos, até pouco tempo atrás, pelo Conselho de Recuperação do Rio de Janeiro, de investir em publicidade. Isso foi autorizado agora no mês de setembro e o Rio de Janeiro precisa retomar esses investimentos porque estamos chegando num momento de alta temporada, verão, carnaval, a gente precisa atrair turistas para o Rio de Janeiro. Não é só a propaganda, mas também criar e propiciar um ambiente seguro, de maior sensação de segurança. Então é todo um complexo da atividade turística que precisa ser incrementado e precisa efetivamente de uma destinação de recursos para isso. No próximo bloco, trens turísticos do interior do estado podem ser reativados. O Alerj Revista volta já.